Olá, esta é uma aula de acionamentos eletrônicos. Nesta aula vamos estudar princípios de instalações elétricas. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. A aula está organizada nos seguintes tópicos: o sistema de energia elétrica, proteção e segurança, sistemas de aterramento e, por fim, diagramas elétricos. O projeto de uma instalação elétrica depende do conhecimento do sistema de energia elétrica, ou seja, para projetarmos corretamente uma instalação, devemos ter conhecimento de como a energia elétrica está disponibilizada para a nossa residência, por exemplo. O sistema de energia elétrica é formado pelos seguintes elementos, ou conjuntos, ou áreas: a geração, a transmissão e a distribuição. Na geração tem-se o conjunto de elementos geradores de energia elétrica, que pode ser usinas hidrelétricas, geradores eólicos, termoelétricas e assim por diante. Na transmissão tem-se o conjunto de linhas de transmissão de energia elétrica e na distribuição o conjunto de linhas, elementos de transformação, proteção, que fazem a conexão das linhas de transmissão até os consumidores finais. Nesta imagem mostra-se um diagrama simplificado, uma figura mostrando os principais elementos do sistema de energia elétrica brasileiro. Por sua vez, nesta imagem tem-se uma figura mais detalhada mostrando alguns exemplos de geração de energia elétrica, por exemplo, hidrelétrica, que é a geração a partir do depósito de água, de líquido, termoelétrica, por exemplo, a partir da queima de carvão, eólica, que é a geração a partir do vento, solar, que é a geração de energia elétrica a partir do sol. A transmissão pode ser feita, por exemplo, entre tensões de 138 kV até a ordem de 765 kV. A seguir tem-se as subestações transmissoras e aí, perto dos centros de consumo, tem-se linhas de transmissão com tensões menores, por exemplo, de 23 a 138 kV, fazendo a conexão das subestações transmissoras até as subestações distribuidoras, que são normalmente das concessionárias de energia elétrica. A partir daí, tem-se a conexão dos consumidores e de menores empresas. Lembrando que indústrias e grandes consumidores podem estar conectados diretamente na subestação transmissora, por exemplo, a partir de linhas de alta tensão. Na distribuição, tem-se tensões da ordem de 4 kV até 34, 35 kV, por exemplo. Atualmente, o sistema de energia elétrica vem sofrendo alterações em virtude de diferentes formas de geração de energia elétrica e, por exemplo, a conexão de micro-redes. Aqui mostra-se uma imagem mostrando uma edificação conectada na rede de energia elétrica, mas que possui os seus próprios geradores, por exemplo, um gerador eólico, gerador solar e uma microturbina. No Brasil, a geração a partir da energia hidráulica, ou seja, de reservatórios de água,
é muito intensa em virtude da abundância de rios e de recursos hídricos que o país possui. Assim, o Brasil possui a maior usina em termos de geração, a Itaipu Binacional, que foi construída em conjunto com o Paraguai e que tem um recorde mundial de geração de energia elétrica. Aqui em Santa Catarina temos o complexo termoelétrico Jorge Lacerda, na cidade de Tubarão, e que gera uma energia da ordem aí de 857 megawatts. Também próximo à termoelétrica Jorge Lacerda, temos um parque de geração de energia a partir de energias alternativas, com uma planta eólica e uma planta solar. No Brasil também tem usinas nucleares, mas em muito menor escala do que as usinas hidrelétricas, por exemplo. No IFSC Campus Florianópolis existe uma planta solar com uma potência da ordem de 70 kW de pico, então esta é a potência máxima gerada pela planta solar, que ocorre, por exemplo, com o sol intenso próximo ao horário de meio-dia. Existem também outras formas de geração, como por exemplo a biomassa para reaproveitamento de resíduos de diferentes setores. Além disso, no Ceará tem-se uma usina experimental para gerar energia a partir de ondas ou da movimentação então da água do mar. Também em outros países tem usinas geotérmicas, por exemplo. Então esta foi uma pequena introdução ao sistema de geração de energia elétrica. Tem-se inclusive a microgeração, que pode ocorrer diretamente na residência ou nos edifícios, por exemplo, residenciais, e que pode ou não ser conectada na rede de energia elétrica. Se for conectada na rede de energia elétrica, deve seguir as normas da concessionária local de energia. A seguir no sistema tem-se a transmissão, e aí então tem-se as linhas típicas de transmissão de energia elétrica, com os diferentes níveis de tensões. Então, a classe A1 é para tensões acima de 230 kV, a classe A2, 88 a 138, e a classe A3, 69 kV. A classe A3 normalmente é utilizada para subtransmissão próximo aos grandes centros consumidores. O sistema de energia elétrico brasileiro teve uma evolução bastante grande, a partir do seu início, como mostra essa figura, até os anos atuais, tornando-se um sistema complexo e praticamente todo interligado. A transmissão de energia elétrica pode ser em corrente contínua ou em corrente alternada. A transmissão em corrente contínua tem vantagens, apesar de necessitar de eletrônica de potência, ou seja, de conversores para fazer o aumento e a diminuição da tensão, enquanto em tensão alternada podem ser utilizados diretamente transformadores eletromagnéticos. A transmissão em corrente alternada tem maiores custos quando ocorre em distâncias muito grandes, enquanto que a transmissão em corrente contínua tem menores perdas e menores custos para longas distâncias. A conexão da Itaipu Binacional ao Sistema Integrado Nacional de Energia Elétrica é feita na subestação de Foz do Iguaçu por duas maneiras diferentes, pelo sistema de corrente contínua e pelo sistema de corrente alternada. Em ambos os sistemas ocorre a transmissão até São Paulo, que é o maior centro consumidor de energia no Brasil. Então, em corrente contínua, utilizam-se linhas com tensões da ordem de 600 kV, enquanto em corrente alternada utilizam-se linhas com tensões de 765 kV. A distribuição da energia elétrica após a transmissão, ou seja, ocorre já próximo dos centros de consumo e internamente nas cidades e conectando então o sistema de energia elétrica aos consumidores finais, pode ser feita por linhas primárias ou linhas secundárias. As linhas secundárias são em baixa tensão,
ou seja, diretamente na tensão de consumo final dos equipamentos que conectamos à rede, enquanto a distribuição em linhas primárias ocorre em média ou alta tensão, com tensões aí de 2,3 até 44 kV. Por exemplo, pequenas indústrias, condomínios, edifícios comerciais, por exemplo, podem ser conectados diretamente na média tensão através de uma subestação abaixadora de tensão. No estado de Santa Catarina, as tensões disponíveis em geral são de 220 volts e 380 volts, 220 volts monofásica e 380 volts bifásica ou trifásica, por exemplo, mas também é possível 220 e 440 ou 127 e 220. Não são tão comuns, mas são possíveis também. As redes de distribuição podem ser do tipo aérea convencional, que é a mais conhecida no Brasil, utilizada em larga escala, que utiliza os postes e os condutores, então, sem isolamento. Essas redes têm baixo custo, mas são muito suscetíveis a descargas atmosféricas e também a curto-circuito, por exemplo, quando algo rompe o condutor, ou também a contatos, por exemplo, acidentais com galhos de árvores e assim por diante. Já as redes aéreas compactas, elas utilizam condutores isolados, mas ainda afastados entre si por uma certa distância, e aumentam razoavelmente a confiabilidade do sistema e são menos suscetíveis a falhas, pois podem estar mais próximas, por exemplo, de árvores e assim por diante, o que é muito comum nas zonas urbanas, né? Por sua vez, as redes aéreas isoladas, elas permitem então que os condutores sejam trançados, ocupam uma área muito menor e aumentam consideravelmente a confiabilidade do sistema. É lógico que são redes mais caras porque a camada de isolamento dos condutores é maior. Por sua vez, as redes subterrâneas, que permitem então que os condutores sejam colocados sob as superfícies, então enterradas, por exemplo, em dutos ou galerias, melhoram muito a estética das áreas urbanas, por exemplo, mas são muito caras em virtude do grau de isolamento necessário nos condutores. Então, nestas imagens mostram-se os 4 tipos, né, de redes de distribuição. A distribuição normalmente ocorre em 220 volts e 380 volts em Santa Catarina. Nesta figura mostra-se uma imagem da geração com o gerador então e as suas fases conectadas em estrela, a seguir um transformador elevador em que o primário está conectado em triângulo e o secundário em estrela, observando-se aí que nenhum elemento da rede está aterrado e não se tem a presença do condutor neutro, ou seja, tem-se apenas as 3 fases, identificadas aí por L1, L2 e L3. A seguir tem-se um transformador, por exemplo, abaixador, e aí sim a distribuição em baixa tensão. Na distribuição tem-se então os condutores fase e o condutor neutro mais proteção. Neste caso ele é proteção por estar também aterrado. Então, entre fase e neutro, em Santa Catarina, nós temos uma tensão de 220 volts e entre 2 fases, nós temos então a tensão de linha, que é 380 volts. A tensão de linha é obtida a partir da tensão de fase, multiplicada por raiz de 3. Então, a tensão de fase é aquela tensão medida entre fase e neutro. Tensão de linha é aquela tensão medida entre 2 fases. As faixas de tensão adequadas que a concessionária de energia elétrica deve entregar aos consumidores em baixa tensão e para 220 volts, por exemplo, que é o caso mais comum em Santa Catarina, é assim regulamentada pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. A tensão é considerada adequada se estiver entre 202
e 231 volts, é considerada precária se estiver entre 191 e 202, abaixo então da tensão nominal, e 231 e 233 acima da tensão nominal, e crítica se estiver fora então desta faixa, ou seja, abaixo de 191 volts e acima de 233 volts. Assim, a tensão que está disponível na rede monofásica é então entre 202 volts e 231 volts, sendo que o seu valor nominal é de 220 volts. A frequência, por sua vez, pode ficar entre 59,9 Hz e 60,1 Hz. Nesta tabela mostram-se as principais tensões de transmissão, distribuição primária, que é aquela distribuição considerada em média ou alta tensão, e distribuição secundária, que é aquela diretamente na tensão de consumo dos consumidores residenciais, por exemplo. Também mostram-se na tabela mais abaixo os símbolos para os condutores fase, neutro e terra ou proteção. Sobre proteção e segurança, vamos falar rapidamente, pois o sistema de energia elétrica deve ser protegido contra, por exemplo, descargas atmosféricas e também proteger os usuários contra choque elétrico. Então, a norma brasileira 5419, ela define como descarga atmosférica a descarga elétrica, ou seja, a corrente elétrica de origem atmosférica entre uma nuvem e a Terra ou entre nuvens, sabendo então que pode ser da nuvem para a Terra ou da Terra para a nuvem, e que normalmente tem um ou mais impulsos, ou seja, eventos, de vários quiloamperes. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas, ele protege então os usuários e o próprio sistema. Ele pode ser externo, formado pelos elementos, por exemplo, como para-raios, para capturar os eventos, ou seja, as descargas atmosféricas, os condutores de descida e o sistema de aterramento. E ele pode ser interno, quando estiver então montado internamente ao volume que se quer proteger, por exemplo, um equipamento eletroeletrônico, ou um volume que pode ser considerado um apartamento, uma residência ou um prédio inteiramente, por exemplo. E aí dentro deste volume tem seus elementos de proteção, como varistores, supressores de surtos e assim por diante. O Brasil é um país que tem uma intensidade de descargas atmosféricas grande, sendo que em algumas regiões ocorrem eventos quase diariamente. Lógico que depende das condições do tempo, mas a intensidade é bastante alta, o que significa que o sistema de energia elétrica deve ser projetado para capturar estes eventos e proteger corretamente o próprio sistema e os usuários do mesmo. O choque elétrico, que é bastante importante e deve-se ter cuidado, pois a eletricidade é perigosa, ele então é definido como uma perturbação que causa diferentes efeitos nos organismos vivos quando estes são percorridos por correntes elétricas. Normalmente, quando se fala de choque elétrico, está se falando de seres humanos, mas deve-se lembrar que todo organismo vivo sofre alterações fisiológicas ou físico-químicas, por exemplo, quando submetido à circulação de corrente elétrica. Então, os animais também estão sujeitos ao choque elétrico. A norma regulamentadora 10, ela estabelece os requisitos e as condições mínimas para a implementação de medidas de controle e de prevenção para garantir a segurança e a saúde dos usuários e trabalhadores, por exemplo, que lidam com instalações elétricas. Já a norma 5410, ela estabelece as condições que as instalações devem satisfazer, as instalações elétricas de baixa tensão, para garantirem a segurança das pessoas e animais e o funcionamento adequado da própria instalação. A 5410, ela é aplicável então em circuitos sob tensão nominal inferior a 1000 volts em corrente alternada e frequências até
400 Hz. Então, como a nossa rede residencial, por exemplo, será de 220 volts ou 380 volts tensão de linha, então nós temos que respeitar a norma 5410 quando estivermos fazendo o projeto de uma instalação elétrica residencial e comercial, por exemplo. O choque elétrico pode ter diferentes caminhos, ou seja, a corrente elétrica pode ter diferentes caminhos ao percorrer um corpo humano. Então, por exemplo, pode vir da região superior, né, da cabeça, e fluir até os pés, passando pelo coração. Pode entrar pelas mãos, passando pelo coração e circulando pelos pés. De uma mão até outra mão, passando então também diretamente pelo coração. Da cabeça saindo pelas mãos, novamente passando pelo coração. Então essas 4 situações são bastante perigosas, porque a corrente passa em parte ou no todo próxima ou no coração do ser humano, enquanto a 5ª situação ocorre, por exemplo, quando a corrente circula de um pé saindo pelo outro pé, então na região inferior do corpo humano. Em virtude da amplitude da corrente elétrica, tem-se diferentes efeitos. Então, uma corrente de 1 mA, que é uma corrente muito pequena, que, por exemplo, pode circular se você tocar numa bateria de 9 volts, 12 volts e assim por diante, ela pode ser perceptível, você percebendo um leve formigamento. Normalmente na mão isso não ocorre, mas em partes mais sensíveis do corpo isso pode ocorrer. Já uma corrente de 10 mA, ela vai ocasionar a contração. Então, a ideia de fechar a mão, por exemplo, e você irá sentir dor. Já uma corrente de 16 mA, ela também vai ocasionar contração, e aí a dor será muito intensa, já no seu limite para a maioria dos seres humanos. Por sua vez, uma corrente de 20 mA, ela já irá ocasionar uma parada respiratória e convulsões na pessoa submetida ao choque elétrico. Então percebo que entre 10 mA e 20 mA tem-se consequências totalmente diferentes. Já uma corrente acima de 20 mA até 100 mA pode ocasionar um ataque cardíaco e fibrilação, por exemplo. Já correntes da ordem de 2 a 3 amperes, elas vão provocar queimaduras e terão normalmente então um efeito nocivo, mortal aos seres humanos. Então deve-se tomar muito cuidado com relação à eletricidade, pois o choque elétrico, em virtude das características de cada pessoa, pode ter consequências diferentes e ser fatal. Para proteger o sistema de energia elétrica e os usuários, faz-se o aterramento do sistema. Isso tem algumas consequências do ponto de vista funcional e do ponto de vista de proteção. Então, aterramento é definido como a ligação de estruturas ou instalações à terra, a fim de estabelecer uma referência para a rede e permitir que fluam para a terra correntes elétricas de diferentes naturezas. Ele pode ser funcional quando então o sistema de alimentação é aterrado e que impacta então no funcionamento do sistema de energia elétrica, e pode ser de proteção quando consiste então na conexão das massas, ou seja, do corpo, por exemplo, metálico dos equipamentos e instalações à terra, para a proteção contra choque elétrico e, por exemplo, correntes de fuga, quando ocorre um problema de curto-circuito interno ou algo desse tipo. Os condutores são identificados como o condutor neutro, o condutor de proteção, que é o condutor de terra, e a combinação do condutor de neutro com o condutor de proteção, gerando então o condutor PEM, que é o condutor de proteção e neutro. Os sistemas de aterramento, conforme a norma 5410, podem ser feitos de diferentes maneiras. Então, nós temos o sistema TN, TT e IT. No sistema TN, as massas dos equipamentos são aterradas na própria alimentação. Esse é um sistema bastante comum quando se tem, então, por exemplo, no sistema trifásico, as 3 fases,
o condutor de neutro e o condutor de proteção. Então, o chuveiro elétrico, por exemplo, vai ser conectado entre uma fase neutro e o seu aterramento, ou seja, a sua massa, vai ser conectada no condutor de proteção. Então, esse é um sistema bastante comum nas residências, por exemplo, no Brasil. Tem variações também desse sistema, quando o condutor neutro e de proteção é o mesmo em todo o sistema ou em parte dele. O mais comum é a figura da esquerda, quando se tem então os condutores fase, o condutor neutro e o condutor de proteção separadamente. O sistema pode ser também do tipo TT, quando então as massas são conectadas à Terra por um condutor separado da rede de energia elétrica, ou seja, da alimentação. Então, as massas são conectadas à Terra por um condutor de proteção que não está ligado no sistema, ou seja, na alimentação. Por sua vez, no sistema IT, a alimentação não é aterrada, ou seja, a alimentação, então as fases e o neutro não são conectadas à Terra e não estão na referência de Terra. Ou podem estar conectados à Terra por uma impedância de alto valor. Não é um sistema tão comum em residências, por exemplo, em prédios de pequeno porte. Ele tem as suas variações também, como os sistemas anteriores. É muito comum no sistema brasileiro ter-se então a geração, por exemplo, apenas com os condutores fase, a linha de transmissão, por exemplo, sempre com 3 condutores ou 6 quando estão em paralelo, e depois, a partir da distribuição, ter-se então o aterramento do sistema. Neste caso aqui, o neutro está sendo mostrado, mas ele não está conectado na Terra explicitamente nesta figura. Então, é um sistema típico brasileiro com as principais amplitudes de tensão mostradas na figura. Em termos de proteção do usuário, em situações especiais, por exemplo, ambientes em que se tem muita umidade ou até água propriamente dita, por exemplo, em Minas, deve-se utilizar transformador de isolamento e também em sistemas de medição, por exemplo. Por que isso é necessário? Bem, como o nosso sistema de energia elétrica, em geral, é aterrado para a proteção do próprio sistema e dos usuários, então isto significa que um ser humano que está na referência de Terra pela sua impedância do corpo, representada aí na imagem pela impedância ZH, que depende se a pessoa está molhada, se está usando calçado, se está usando roupa e assim por diante. E vai ter também uma impedância de terra entre a superfície que a pessoa está e a terra propriamente dita, onde o sistema de energia elétrica está aterrado. Então, numa residência normal, isso ocorre lá no quadro medidor. Lá haverá uma haste de terra conectando então o neutro ao terra. Lembrando que o próprio sistema também é aterrado, mas por norma, todo o quadro medidor deve ser aterrado com o neutro conectado ao mesmo. Então, a nossa referência dentro de uma residência, o ponto mais próximo em geral é o quadro medidor. Então, nós temos uma impedância que vai da terra onde nós estamos, que pode ser um andar superior, um andar inferior, podemos estar sobre madeira, sobre piso e assim por diante, representada aqui então pela impedância ZT. Mas o importante aqui é mostrar o seguinte: quando nós tocamos, por exemplo, com as mãos no condutor neutro ou de proteção, nós não ficamos submetidos a uma diferença de potencial, porque a tensão entre o condutor neutro e o nosso referencial de terra será muito pequena ou praticamente zero. Então, a corrente que irá circular pelo nosso corpo, em virtude dessa pequena diferença de potencial, ou quando não há diferença de potencial, será praticamente zero, sem problemas maiores ao ser humano. Por sua vez, quando nós tocamos, então, na figura à esquerda, a situação A, quando tocamos no condutor fase, nós estamos submetidos a uma diferença de potencial
de 220 volts aqui em Santa Catarina, fazendo então que circule uma corrente elétrica entre o condutor fase, pelo nosso corpo, pela nossa referência de terra, ou seja, todo o prédio, todo o chão, até o ponto mais próximo onde o sistema está aterrado, que é o medidor, por exemplo. Fazendo então o fechamento do caminho para a circulação dessa corrente e nos submetendo a um choque elétrico que pode ser fatal. Então, quando tocamos no condutor fase, nós ficamos submetidos a uma diferença de potencial e a um choque elétrico. Isso em virtude do sistema ser aterrado. Por sua vez, quando utilizamos um transformador de isolamento, um transformador que isola o sistema de energia elétrica do secundário, que não passa mais a ter referência de terra, então se tocarmos na fase ou no condutor L1 ou no condutor L2, nós não temos mais um fechamento do caminho pela impedância de terra que ficou do lado primário, ok? Por sua vez, se tocarmos nos dois condutores, aí sim estaremos submetidos a uma diferença de potencial e aí vamos sofrer então um choque elétrico. Então, o transformador de isolamento, ele é utilizado, por exemplo, numa relação de 1 para 1, então entra 220 volts e sai 220 volts, para a proteção dos usuários quando estes estão trabalhando, por exemplo, em locais perigosos como minas e assim por diante. Também é importante tomar cuidado quando se conecta instrumentos de medidas à rede de energia elétrica para fazer medição de tensão, por exemplo. Então, o multímetro, que é alimentado por pilhas, ele não tem referência de terra, um multímetro portátil. Então, ele pode ser conectado sem problema nenhum. Já o instrumento que vai ligado à rede de energia elétrica, ele fica, então, referenciado à terra, já que o nosso sistema de energia elétrica está conectado à terra. Então, percebam que o osciloscópio, pela fonte de alimentação, terá, então, as ponteiras negativas e a sua massa conectada no condutor de proteção, que, por sua vez, no nosso sistema de energia elétrica, está conectado ao neutro. Assim, quando nós conectarmos as ponteiras para medir a tensão da rede, caso façamos a conexão como está ao lado esquerdo, a princípio não haveria curto-circuito entre as ponteiras, mas devemos tomar cuidado com a amplitude da tensão para verificar se o osciloscópio pode medir esta amplitude de tensão entre fase e neutro. Já na figura da direita, quando conectarmos o fase, por exemplo, a ponteira negativa, a ponteira preta, então nós estaremos fechando o curto-circuito pelo caminho interno do osciloscópio, pelo condutor de proteção e pela ponteira, danificando a ponteira e provocando um curto-circuito que pode ter consequências sérias. Então, o ideal é não se conectar o osciloscópio para medir a tensão diretamente da rede. Caso isso seja necessário, nós temos duas alternativas. Ou usar um transformador de isolamento para a alimentação do osciloscópio, ou utilizar ponteiras com isolamento que são específicas para esse tipo de medição. Por fim, vamos falar dos diagramas elétricos. Para se fazer o projeto de uma instalação elétrica ou a interpretação dos circuitos, precisamos de diagramas elétricos. Basicamente, nós temos dois tipos de diagramas. O unifilar, que significa um fio, em que se faz a representação dos elementos por símbolos para tornar o desenho mais simples. E o diagrama multifilar, que significa vários fios, que representa de fato todas as conexões do circuito elétrico. Então, em circuitos eletrônicos, nós utilizamos sempre o diagrama multifilar para representar as conexões entre resistores, transistores, baterias e assim por diante. Já em sistemas elétricos, onde se tem muitos elementos e ficaria muito complexo, tanto o desenho como a interpretação, utiliza-se o diagrama unifilar para simplificar o desenho e torná-lo legível. Também é possível fazer um desenho ou um esboço em perspectiva para mostrar como é que são as conexões reais e como é que é o elemento real, como é que são os aspectos
dos elementos reais, das lâmpadas e assim por diante. Isso não é comum, é apenas feito para, por exemplo, questões estéticas ou para questões didáticas, tá? Para a representação realmente de uma instalação elétrica, por padrão utiliza-se o diagrama unifilar. Então, uma planta de uma instalação elétrica, ou seja, a instalação é feita, é desenhada sobre a planta baixa da edificação, utiliza então o diagrama unifilar mostrando os condutores, os pontos de iluminação, os pontos de tomadas e assim por diante do sistema. Também mostra-se em separado um diagrama com os elementos de proteção, e aí sim tem-se um diagrama multifilar, mostrando, por exemplo, disjuntores e diferentes elementos de proteção. Isso vamos ver nas aulas a respeito dos elementos e do projeto de uma instalação elétrica. Na próxima aula vamos estudar então os elementos principais que compõem uma instalação elétrica residencial. Neste momento não vamos falar de instalações industriais, ou seja, de acionamento de motores, que faremos mais à frente neste curso, e sim de uma instalação residencial ou comercial, por exemplo, que vai ter praticamente os mesmos elementos. Então, as lâmpadas, os elementos de proteção, os elementos de comando, como interruptores, tomadas e assim por diante. Então, agradecemos a atenção de vocês nesta aula, que foi uma introdução ao sistema de energia elétrica para que vocês tenham uma ideia do que está disponível para a conexão da nossa residência ou da nossa edificação até a rede de distribuição, para que vocês saibam o que é uma rede de distribuição, por exemplo. Então, esperamos que com este estudo vocês tenham noções das amplitudes de tensão que estão disponíveis e da configuração, por exemplo, do sistema que está disponível. Isso sempre é regulamentado pela concessionária de energia elétrica local. Então, deve ser sempre consultada a regulamentação da concessionária, aqui em Santa Catarina, no nosso caso, a Celesc, por exemplo. Então, agradecemos a atenção de vocês e até as próximas aulas.